Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Clarice, sou sua amiga do tarô. Desde já agradeço a sua audiência. Hoje nós vamos conversar sobre o mês de maio de 2026. Quais são as energias, as possibilidades que nós temos para esse mês, em termos de desafios, oportunidades, família, dinheiro e relacionamentos. Sem mais delongas, vou embaralhar e começaremos a nossa conversa sobre este mês. A gente vai iniciar essa conversa entendendo quais são os desafios para o mês de maio, o mês do trabalhador, né? A gente vai começar pela parte mais difícil, que são os desafios do mês mesmo. Abrimos então os trabalhos com uma carta de ouros, o 3 de ouros. A gente segue então para o 10 de espadas e logo depois o rei de paus. A gente já vê aqui no 10 de espadas uma imagem de desafio mesmo, uma quebra. Voltando ao 3 de ouros, temos uma carta que fala de trabalho em grupo, de comunicação, de se mostrar, de sair dos bastidores para assumir o palco. O 10 de espadas tem essa quebra, especialmente, vai ser uma quebra de confiança. Vem de um excesso do que sai do controle, uma espécie de perda no sentido de uma mudança que é uma puxada de tapete. E o rei de paus vem aqui como um líder, alguém que tem muito conhecimento, é um sábio, ele é otimista, ele enxerga sempre o copo meio cheio. Mas ele é descolado, ele não é cheio de regras rígidas, nem para ele, nem para os outros. Nesse contexto aqui, o que eu entendo é que é um grande desafio que vai ser se pôr à frente dos projetos, sabe? Sabendo que existem riscos, assumindo o grande risco de ser otimista diante das possibilidades. O desafio é enxergar o lado bom, apesar de existirem possibilidades que são as coisas saírem de uma forma um pouco menos do que perfeita. Quando o 3 de ouros fala de sucesso no trabalho em grupo, ele pede que a gente use a nossa voz, mais do que o de costume, apesar das possibilidades de perda nesse caminho, com a certeza, que eu acho que é o maior desafio, de que tudo vai dar certo de uma forma ou de outra. Vamos organizar aqui para falarmos agora das oportunidades para o mês de maio, seguindo esses desafios que podem surgir. Vou embaralhar aqui um pouco. Olha. Chega o pajem de espadas invertido, a rainha de espadas e o rei de espadas. Parece que veio toda a família real de uma vez, toda a corte de espadas. Até porque estamos falando do mesmo naipe de espadas, falamos de acuidade mental. Tudo aqui fala de pensamento, inteligência, estratégia. O pajem de espadas invertido traz uma ideia de que a visão está turva, tem alguma coisa impedindo a percepção real do que acontece, porque está invertido, né? Então a percepção precisa ir além, precisa estar no que vem das entrelinhas e não no que é exposto claramente. Já a rainha de espadas, ela é corajosa, ela encara no olho, ela segura essa faca sem medo de acertar onde ela não deve. Ela sabe se defender, ela não tem medo de dizer no que ela acredita e o que deve ser feito. Ela é forte. O rei de espadas sabe ser duro quando ele precisa ser. Ele confia na lógica dele. Ele ouve todos os lados antes de dar uma opinião, mas ele não se deixa levar por quem ou pelo que não faz sentido para ele. Ele defende a sua família, ele defende a sua lógica, ele defende o que ele acredita que é seu. Considerando toda essa corte aqui, a gente percebe que as oportunidades virão muito dessa análise estratégica do contexto. Não se deixar levar por fofoca, conversa atravessada, uma coisa que diz, mas não quer dizer aquilo. A oportunidade é de dar ouvidos a você mesma.
Não se deixar desvirtuar do que você pretende por causa do que foi feito ou dito com a intenção exata de te tirar desse foco. A oportunidade é de não ser ferramenta da conversa fiada alheia. Fora da fofoca, então, a gente vai partir para a conversa sobre o núcleo familiar agora. Eu vou embaralhar um outro deck para vermos o que pode precisar de atenção nesse mês de maio no setor da família, nessas relações mais próximas. A família não precisa ser a família em que a gente nasceu, pode ser a família que a gente escolhe, pode ser a família agregada, as relações familiares dos parceiros. Olha ele de novo. A gente tem aqui o Rei de Espadas. Dessa vez ele vem invertido. Ele se repete, mas está na posição inversa desde a última vez que ele apareceu. Depois, a gente tem essa carta linda do Sol. E por último, o 9 de Paus. Essas 3 cartas juntas aqui falam de uma mudança que pode acontecer nesse núcleo. A gente considera esse Sol que traz liberdade e realização o Rei de Espadas invertido, com a imaturidade e o sarcasmo, que são característicos de adolescente, mesmo que seja uma adolescência tardia. E uma força aqui do 9 de ir contra a corrente. Eu entendo aqui que falamos de uma libertação de um papel do jovenzinho sarcástico que acredita que sabe muito mais que todos os seus pares, que ele é quem tem todas as respostas. Muda essa dinâmica que pode ter sido reforçada pelo grupo inteiro e agora mudam os papéis. Existe uma postura diferente dentro do que esse grupo já tinha se acostumado a considerar que é o seu padrão, que é a sua forma de funcionamento. Porque a gente tem o Sol aqui, parece uma mudança muito bem-vinda, libertadora mesmo para todos os envolvidos. Eu vou embaralhar agora para saber da área financeira do mês de maio de 2026. Já tem gente pulando aqui, o Pajem de Copas invertido saltando na mesa. O 3 de Copas e o Carro. Esse pajem, ele vem aqui como um elixir da juventude. Essa carta é tão linda e ele está invertido nessa seção. Essa carta, quando ela está nessa posição, tem um pouco da mesma imaturidade que falamos do Rei de Espadas invertido, mas aqui é num sentido de sonhar acordado. Aqui, o 3 de Copas é uma celebração, uma comemoração em grupo, amigos em harmonia. E o Carro, essa carta fala muito de destino. Essa mesa do financeiro aqui fala de não perder as rédeas do seu destino, do seu objetivo maior. Porque você sabe onde você quer chegar, tem motivos para comemorar, tem seus sonhos para realizar, mas não pode se perder na ilusão de que tudo seja resolvido de forma mágica, né? De uma forma muito inocente de achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Segurar as rédeas desses cavalos que puxam a carruagem pelo caminho certo, planejado e tranquilo, sem perder os momentos de celebração que você merece aproveitar. É não se deixar perder no mundo dos sonhos para não se afastar dessas celebrações que são parte da sua jornada. Trocando mais uma vez de deck para conversarmos agora sobre os relacionamentos amorosos no mês de maio. Pulou e caiu no meio do baralho o Sol. As cartas estão se repetindo bastante nessa leitura, hein? Mais uma repetida, o Pajem de Copas e o 9 de Espadas. Interessante, tem tido bastante repetição.
O Sol aqui se repete também na posição diferente do que ele tinha aparecido antes. Nessa posição anterior, ele tem uma força maior, e aqui, porque está invertido, ele tem um significado mais diluído, mas não é o inverso como acontece com outras cartas. Repete aqui o pajem, também em posição diferente, e o 9 de espadas, essa carta que dá uma angústia só de olhar para ela. A gente conversa aqui sobre jovialidade, energia leve e convidativa do pajem de copas, te oferecendo esse chá com o coração aberto. O sol invertido também é uma espécie de convite, mas é um convite a ver o lado bom das coisas. E o 9 de espadas, que conta de um aprisionamento mental. A ideia aqui é que, do lado de fora, a realidade palpável, as coisas estão numa energia boa, alegre, solar mesmo. Mas do lado de dentro dessa cabeça, a tristeza e a ansiedade, o hábito de pensar demais sobre as coisas, não deixam que essa alegria floresça. A mente aqui está com pensamentos excessivos, repetitivos, aquela coisa de ficar sobrecarregando a cabeça mesmo. E essas coisas não deixam o coração acompanhar o ritmo dos acontecimentos reais, as coisas que de fato estão acontecendo do lado de fora da cabeça. A força desse hábito do pensamento pessimista é enorme, mas ele é um pensamento equivocado, de costas para o que é a realidade. Talvez por experiência, esse pensamento não quer deixar que alguém nesse relacionamento se permita. Embaralhando agora para tirar uma carta com energia desse mês que se aproxima. Aqui eu estou usando um baralho que chama baralho literário, onde cada carta tem uma ilustração correspondente a um livro clássico da literatura. Mais uma vez se repete o pajem de copas. Essa carta realmente está permeando essa leitura, faz todo sentido que ela seja energia do mês, se ela surgiu tantas vezes, né? Nesse baralho, ela é representada pelo livro Grandes Esperanças, do Dickens, e é exatamente isso que essa carta fala. Ela fala de jovialidade esperançosa, de esperançar, no amor, na alegria, de olhar para frente e imaginar um futuro mais bonito, mais feliz. E assim, encerramos aqui a nossa conversa sobre o mês de maio. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você se interessar em fazer uma leitura pessoal comigo, meus contatos estão aqui na tela e na descrição do vídeo. Se te interessar receber notificações sobre cada vídeo novo, assine o canal e ative o sininho. Fique bem e até a próxima!